Boa tarde. Eu queria agradecer primeiro vocês por estarem aqui. Queria agradecer a EDT por ter me chamado. Estou bastante nervoso, não, assim como a maioria dos montadores, a gente costuma ser mais escondidinho, ali atrás das câmeras, ninguém vê, sozinho no cantinho. Tem um videozinho muito legal Olha só a situação. Um videozinho muito legal que o Tarantino fala da Sally, que é a montadora dele, bota no YouTube lá, Tarantino, Sally, que é um vídeo fofo pra caramba, e ele fala de montagem, vou até citar um negócio que ele falou depois. Mas tem também um monte durante as filmagens, ele sempre pede para os atores falarem para a câmera e para darem um alô pra Sally, é fofo pra caramba. E é bonitinho de ver. E aí tem primeiro ele fala ali assim: Say hello to Sally, who is all by herself in the editing room, lonely. E é meio isso, né? Os montadores são esse tipo de gente. Mas voltando aqui à EDT, o agradecimento a esse evento. Queria, assim, agradecer e parabenizar a EDT e todo mundo que colaborou, porque isso aqui é muito legal, é um negócio que, assim, eu fiquei orgulhosíssimo de vocês e de todo mundo que trabalhou, de estar aqui, de ter sido convidado, porque acho que a montagem é uma profissão, o montador, né, é uma profissão super difícil de entender e confusa, difícil de definir, difícil de se segurar e falar isso é montagem, isso não é montagem. E acho que esse tipo de iniciativa, isso aqui é uma coisa muito legal, muito valiosa. Vocês estão realmente de parabéns. Eu ontem vim aqui ver a homenagem ao João Paulo, que eu tive um prazer enorme de trabalhar com ele bastante tempo. Foi um grande mestre para mim também, como para todo mundo que vocês viram ontem, quem estava aqui. Foi super emocionante, foi super legal. Estava aqui João Salles, Guel Arraes, o Ademir, né? Eu não conhecia o Ademir, que era um parceiro dele, a Karen. Mas, enfim, dois grandes diretores, dois caras que eu admiro muito, que eu acho que são brilhantes e se derramando em elogios, em lágrimas nem tanto, mas, enfim, se derramando de emoção, falando do João Paulo, foi super legal. Uma coisa bacanésima. Então, eu queria agradecer, assim, e falar que isso é muito legal, que tem que continuar, e que isso eu acho que é realmente a coisa mais bacana e mais importante que a EDT poderia estar fazendo, é estar fomentando essa discussão, essa conversa e tudo isso, né? Me chamaram para dar uma masterclass e aí eu fiquei muito nervoso, na verdade, porque eu topei na hora, achei legal. Depois eu fui entendendo o que eu tinha falado sim, né? Por que eu tinha falado sim. Eu não tenho formação teórica, não sou formado em cinema, não estudei montagem, não estudei cinema, assim, formalmente. Eu nunca tive uma aula de cinema, não sei se eu sei dar aula, o que eu vou dar aula, eu não sei, mas enfim. Aí mais ou menos essa semana eu comecei a pensar o que eu ia falar, né? E, enfim, aí tô vendo um monte de gente que eu conheço aqui, amigos, e umas pessoas que eu não conheço também, então vou dar uma rápida apresentada em mim mesmo, sim, para vocês. Eu, nessa semana também, fiz essa conta que eu nunca tinha feito e eu monto há mais ou menos 25 anos, é bastante tempo, eu achei pelo menos bastante tempo. Eu comecei montando em São Paulo, eu sou paulista, eu moro no Rio há mais tempo do que eu morei em São Paulo, finalmente cheguei nessa conta. Eu estou aqui há mais ou menos 25 anos, um pouco menos, né? 24. Enfim, números aproximados. Eu comecei no cinema antes de montar, na verdade eu comecei na equipe de câmera. Eu tenho um background de familiar de fotografia, de estilo, não de cinema, e meu irmão começou trabalhando na equipe de câmera e eu queria, na verdade, comprar uma moto, então eu queria sair de casa e queria ganhar dinheiro. E aí fui trabalhar com ele. E fiz um tempo lá de assistência de câmera, cheguei a fazer um longa como vídeo assiste, eu era, na verdade, mas era um longa muito peculiar, que foi o Brincando nos Cantos do Senhor, que foi um longa gigante, foi uma situação assim, que logo após, ou antes, assim, não, foi logo após o Plano Collor, se não me engano, então estava o mercado todo, estava tudo destruído, né?
E vieram esses caras com essa grana gringa e fizeram um longa, durou 7 meses a filmagem, que é um longa que eu tenho o maior carinho, que eu gosto muito, não sei se vocês já viram, mas é um longa enorme. Foi um super aprendizado, foi super legal ter tido essa oportunidade assim, de começar, de ver a filmagem antes de entrar, de ver como é que era, né? De conhecer a parte que gera o material que depois eu viria a trabalhar na ilha de edição. Eu lembro até que eu perguntei para o cara do som uma vez lá nesse filme, eu falei, mas por que o ator não pode falar em cima um do outro? As pessoas falam assim, se não deixar, né? Por que não pode fazer overlap, né? E o cara riu, o cara era um que chamava Chris Newman, tinha acabado de ganhar um Oscar pelo som do... É verdade. Ele era fofo, ele gostava de mim. E... eu tinha o quê? 20 e poucos anos, enfim. Ele falou, o dia que você for numa sala de montagem, você vai entender isso. Ele não explicou, não. Aí o dia que eu entendi isso, eu lembrei dele. Falei, ah, filha da... Enfim. E daí, depois disso, eu acabei entrando na montagem, eu não sei nem bem porquê, eu fascinado um pouco com aquilo que acontecia ali. E, cara, vou dizer, talvez um pouco fascinado pelo maquinário, assim, né? Aquela coisa de... Naquela época, já não era mais Moviola, né? Acho que ainda se montava filmes em Moviola, talvez, não sei. Mas eu comecei ali no Ilha de Edição Matic, na verdade, Matic, Beta e tal. E eram umas salas que pareciam uma sala de comando da Enterprise. Era bem legal, assim, eram umas mesas coloridas, com os botões coloridos, umas alavancas. E um pouco eu fiquei fascinado com aquele negócio de, cara, quero pilotar Enterprise, como é que é isso aqui? E comecei a frequentar ali a ilha de edição e fiquei aprendendo. Essa produtora que eu trabalhava chamava Vídeo Imagem, fazia institucional. Hoje em dia chama-se de vídeo corporativo, mas era mais ou menos a mesma coisa, vídeos para empresas, né? E comecei a editar ali. O primeiro filme que eu editei foi para Super Interessante. E aí deu certo, foi legal, e eu fui indo. E acabei vindo para o Rio de Janeiro, alguns anos depois, por circunstâncias não profissionais, pessoais, meu filho ia nascer aqui, enfim, questões da vida, eu vim para o Rio e tive uma sorte enorme que eu fui aportar na Videofilmes, que é a produtora do Walter Salles e do João, e que era um lugar, assim, incrível para mim, porque lá em São Paulo eu fazia essas coisas institucionais, uma coisa, assim, menor, de certa forma, sei lá, discutível, mas enfim. E eles tinham acabado de fazer o América, que ele falou pra caramba aqui. Eu cheguei na Videofilmes logo depois desse período do América, blues e tudo isso. E eu tinha visto esses como espectador, né? Já trabalhava na área, mas como espectador eu tinha assistido o América aos domingos, acho que se não me engano passava todo domingo, passava um. E assisti, lembro de ver com os meus pais, era uma coisa, assim, era um acontecimento. Aquilo era um negócio um pouco revolucionário, mudava o que a gente costumava ver na televisão. Naquela época, o acesso a tudo era muito mais difícil, né? Você queria ver um filme desses que dizem que você tem que ver para fazer cinema, para entender das coisas, e era complicado, você não tinha como abrir a internet e ver. Era difícil, VHS já tinha, VHS tinha, mas também não tinha, era uma coisa mais difícil do que hoje em dia, né? E eu cheguei ali naquele lugar que tinha aqueles caras que eu idolatrava, né? E cheguei achando tudo aquilo incrível, como não era nem editor, nem assistente. Nessa época era aquele negócio que a Karen estava falando, que era o operador, né? O operador da ilha, aquele negócio de... A edição na ilha, chamada não linear, né? Que era ali, nas Videofilmes eram umas máquinas, 1 polegada, enfim, tinha um monte de equipamento, bastante botão, parecia bastante com a Enterprise, era uma ilha bem legal. E era uma operação mais complexa do que é hoje em dia, a operação mesmo, né? Para fazer um corte tinha que apertar uma quantidade significativa de botão. Para fazer uma fusão era uma coisa bastante complexa. Então tinha essa figura, essa pessoa do operador, que eu comecei assim, operando. Quer dizer, foi isso, né? Lá no institucional eu já era editor, vim para cá, operador. E aprendendo com o Flávio Nunes, que é um cara que eu adoraria ver por aqui, que é um cara incrível, que me ensinou pra caramba, foi super generoso e um cara muito legal, e editor, e o cara me recebeu super bem.
E fiquei lá na Videofilmes. E aí, o primeiro comercial que eu fui ser o operador do comercial, porque eu comecei fazendo ali o housekeeping, ali a cozinha, né? Quando tinha uma edição mesmo, eu não era o operador. Eu era o operador que, depois da edição, cuidava do arrumar a casa, fazer as coisas menores, entre aspas, né? E o primeiro comercial que o João estava na ilha me vendo operar assim, e eles iam chamar um operador para fazer esse comercial com o João Paulo. Eu não lembro exatamente, ele dormiu aqui. Corredor. Eita! Olha o soldado Ryan, que fofo. E aí o João falou, cara, acho que você já está operando bem o suficiente, você encara fazer esse negócio, vai vir aí. Eu não lembro exatamente do que era o comercial, mas era com o João Paulo, o editor, e aí o João Paulo, né? O João Paulo, eu já sabia quem era mais um desses caras que falavam, caralho, João Paulo, João Salles, Valtinho, caralho, o que é isso tudo? E aí falei, claro, manda ver, chega aí. Eu sempre fui bom operador. A Karen ontem falou aqui que ela nunca foi boa operadora, eu, pelo contrário, sempre fui bom operador, sempre gostei das máquinas, sempre gostei dessa parte toda, tanto que fui seduzido pelos botões coloridos. E estava seguro mesmo. E aí o João Paulo entrou, não falou aquele negócio que ele falou aqui ontem, que ia pegar no meu pau. Mas ele sentou, encostou do meu ladinho, porque assim eu estava sentado no meio daquela quantidade de botão e monitor, ele encostou aqui do meu ladinho, falou baixinho para mim, fofinho. Na verdade, eu acho que ele falava gatinho para mim, mais do que fofinho, acho que ele estava numa época gatinho. Não, mas não era comigo, é porque todo mundo fala fofinho, mas teve uma época de gatinho. O Valtinho falava gatinho para todo mundo, não era especialmente comigo, não. E acho que ele falou gatinho, já, né? Aquele moleque, cara, que esse cara me chama de gatinho, será que... Outros tempos. E aí ele falou, gatinho, esse comercial a gente vai editar de trás para frente. Aí eu não sei, assim, naquela época, naquele tipo de equipamento não linear, isso já era um complicador, já era uma coisa bastante não usual e aumentava a complexidade da operação, que já não era tão simples. Aí eu olhei assim e falei, tudo bem, vambora, tranquilão. Aí ele falou, só que vai ser tudo em fusão. Aí isso realmente era difícil pra caralho. E foi meu batismo de fogo, assim, com o João. E eu, nas primeiras fusões de trás para frente, eu apanhei um tanto, demorei ali, assim, aquela minha segurança já caiu ali na hora, né, porque eu errei, demorei. Depois que eu entendi onde eu estava errando, eu fui, foi bem, deu tudo certo, foi legal, e eu fiquei amigo do João. E a gente trabalhou um monte junto, o João Paulo, né. E o João Paulo, assim como todo mundo fala dele, eu posso falar a mesma coisa. O cara foi muito legal, muito importante, muito mestre e me ensinou pra caramba. E uma pessoa realmente... O cara era um evento, né? Ontem vim aqui ver o pessoal falar dele, foi muito emocionante, foi aquele filme e engraçado que o nego estava falando de um monte de coisas que algumas eu vivi, outras não, mas enfim, que eu estava muito próximo e vi tudo aquilo acontecer, foi muito legal, assim. O João realmente é um cara especial. Uma das coisas, algumas frases, né, tem essas que todo mundo falou, tal, tem algumas coisas que ele me disse que eu não vi ninguém falar, mas assim, uma delas me serviu inclusive para estar aqui sentado falando com vocês, porque logo, assim, em algum momento ali, gente, já amigo, eu estava saindo e fazer um filho em algum lugar como montador de alguma coisa pela primeira vez, igual eu estou aqui, morrendo de medo, apertado, né, aquele negócio ali, ai meu Deus, inseguro pra caramba, e comentei disso com o João. Falei, João, tá foda, porque eu não sei, eu tô morrendo de medo, sei o que. Ele falou, cara, ainda bem que você tá morrendo de medo, se você não tivesse morrendo de medo, você tava fodido. Isso aí é o que vai te garantir fazer um trabalho bom. Você tá com medo, então vai estar ligado, vai chegar lá, vai prestar atenção, vai se esforçar, vai fazer o que precisa ser feito, vai estar ligado para fazer o trabalho. E aquilo foi muito tranquilo. E eu recentemente, quando estava falando, cara, o que eu vou falar lá na frente naquela mesa, eu lembrei dele falando isso para mim, sabe? É uma coisa que me acompanhou. Várias frases do João me acompanharam assim ao longo do tempo. Essa que todo mundo fala, ele falava para mim assim, ele fazia assim, ele abaixava e falava, áudio, edição é áudio. Ele falava isso. E todo mundo ontem falou o quanto ele realmente achava que a edição era áudio, né? E ele falou isso muito para mim. Falou também outra que é muito boa, que também não ouvi as pessoas falando, mas que é uma grande verdade, que era assim, faz tal coisa, não sei o que, tal, falando. Eu falei, mas João, isso aqui não cabe, não dá esse tempo aqui. Ele falou, você é o senhor dos tempos.
como quem diz, cabe se você quiser, e isso é uma coisa da montagem, né, muito, né? A gente tem essa coisa de realmente poder lidar com o tempo de uma maneira que a gente quiser, estender o tempo, apertar o tempo, e realmente uma das coisas que a edição, que a montagem que a gente tem que fazer na profissão é, de certa forma, ser o senhor dos tempos, né? Enfim, e aí vários dos assuntos que eu fiquei pensando nessa semana, tanto quanto angustiante, que eu poderia falar aqui, já pintaram, pintaram ontem aqui, né, na mesa, a maioria deles, e pintaram estão nas outras mesas, estão na programação, assuntos que são, sei lá, o quanto que a tecnologia, a gente vai chegar nisso, mas enfim, o quanto que a tecnologia influencia, não influencia, o quanto que a relação assistente-montador, e vários desses assuntos pintaram ontem. E eu estava ali atrás, sentado ali naquela cadeira ali, e fiquei pensando uma coisa assim, caramba, né? O que fez esse cara ser o que ele é? O que ele é, né? Não o que ele foi, porque ele é e vai ser para sempre, né? O que fez o João ser isso? Por que tem aqui duas das pessoas mais brilhantes do cinema, e eram só duas, e tem milhares de outras, falando tantos elogios e dizendo que ele era essa pessoa incrível? Por que ele se tornou isso que ele é? Porque, cara, o João era incrível, assim, ele tinha uma noção de tempo incrível, de montagem, das ferramentas, ele realmente era um cara super completo como montador. Mas não é só ele, mais pessoas eram, mais pessoas são. O que fez o João? E eu fiquei me perguntando isso ali, pensando, que legal, né, que esse cara era isso tudo, que eu tive esse prazer de ser amigo dele e aprender com ele. Mas o que é? E eu não sei, talvez, e pensei nisso, que é um assunto que eu não tinha pensado, e que talvez tenha sido uma das coisas muito valiosas que o João me ensinou, uma das mais valiosas, que eu aprendi muito com ele, que tem a ver com essa falhinha do tá com medo é bom, que é a postura que o João Paulo tinha, né? O montador é um cara que está num momento do processo com o diretor, que é um momento muito, sei lá, muito único, assim, muito difícil em geral para o diretor, né? Porque na ilha, depois da filmagem, o cara vê o que ele fez, né? A impressão, eu tenho alguma experiência, eu já dirigi algumas coisas, inclusive dirigi alguns comerciais, dirigi institucionais e dirigi um negócio de ficção também, que é um outro tipo de coisa, e é impressionante como que você acha que você fez, você chega na ilha e vê que não é exatamente o que você conseguiu fazer. É uma coisa diferente. Você chega e fala, como é que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquele plano? Mas eu tinha certeza que aquilo tinha ficado bom e não está bom. Então esse é o momento que o diretor está ali encarando essa realidade, né, que vem pela frente ali com ele. E o montador é o grande parceiro do diretor nesse momento, né? Nesse mesmo filminho lá do Tarantino, ele fala isso. Ele vi depois num outro documentário ele falando a mesma coisa, que assim, para mim, ele fala lá, para ele, né? A primeira versão do roteiro, estou traduzindo aqui, é como se fosse o primeiro corte do filme. E o último corte do filme é como se fosse a última versão do roteiro, linkando o roteiro e a montagem de uma maneira muito forte, né? Ele fala assim, I'm a writing director, eu sou um diretor de escrita, de escrever, e eu escrevo sozinho quando se trata do roteiro. E mais na ilha de edição eu escrevo com a Sally, então ele descreve o trabalho que ele fazia com a montadora dele como a escrita do roteiro, porque eu acho que esse é o grande ponto, a grande missão da montagem, na verdade, é narrar. Eu acho que assim, o grande pilar, né, o que é a montagem, é a coisa da narrativa. Então, você, como montador, tem que ser o parceiro do diretor ali, o parceiro do diretor ali naquela hora que não é necessariamente fácil, que costuma ser longa. E na cadeia, no processo todo, né, você tem que ter uma postura. E essa postura, ela é importante também, tanto quanto, ou mais, não sei exatamente, mas quanto às suas habilidades, quanto aos cortes, quanto ao áudio, quanto a tudo isso, a postura
do montador em relação ao trabalho, eu acho que é uma coisa muito importante, que eu aprendi muito com o João Paulo. O João Paulo era um cara que ele tinha uma postura incrível, e talvez isso tenha muito certa, muito honesta. A postura dele era correta, era assim, reta. Ele era um cara que tratava bem quem era abaixo dele, enfrentava quando necessário as pessoas que, mesmo que elas estivessem acima dele. E mais do que isso, e um negócio que o João falou aqui, super bonito, né? Que eu não vou saber falar tão bonito, mas que ele falou super bonito, que é uma coisa assim, ele comprava o barulho, também a Natara falou muito isso, assim, não tinha material ruim para o João. Não quer dizer que não tinha material ruim, quer dizer assim, minha missão, o que eu sinto dele, assim, era assim, minha missão é pegar esse material aqui, bom ou ruim, que é o que tem, e contar essa história aqui. E eu vou fazer isso com tudo que eu tiver para fazer, com todas as minhas ferramentas e forças, e essa postura dele de comprar o trabalho, de saber qual era o objetivo e de como chegar e de correr atrás daquilo, com qualquer material, com qualquer pessoa, era uma coisa muito importante. Acho que talvez isso seja uma das coisas que tenha feito dele esse mito, esse ícone da montagem. Talvez até mais. E a gente vê, né, a edição tem essa coisa, né, porque como é um trabalho que é muito complexo, né, muito complexo, e complexo de várias maneiras. Uma das complexidades é técnica, é difícil, né, tecnicamente, você lidar com tudo aquilo ali, não é simples, né, por isso que tinham os operadores. Hoje em dia isso está de alguma maneira diferente, mas enfim, ainda tem ali, por mais que os softwares sejam mais fáceis e tal, tem mil questões, assim, mil chatices, né? E, sei lá, eu entrei aqui agora, estava tendo essa mesa da Adobe, do Add, não sei o quê, e aquilo é interessante, mas daqui a pouco você vê, os montadores estão todos falando, não, porque o codec tal é importante, eu gosto do audio ducking, não sei o quê, parará. E eu sou esse cara, eu super sou esse cara. Eu estava outro dia lembrando também, estava lá eu, João Bonelli, Walter, sei lá, umas 5 pessoas ali comendo um cachorro-quente no Oliveira, numa pausa de um trabalho qualquer, que a gente ia voltar para trabalhar, e a gente passou 1 hora falando de codec, e o João falou, cara, desconto no dedo as pessoas que eu posso levar um papo de codec. É um papo meio chato, mas que não é pra gente, pra gente é interessante. Mas essa parte é só uma parte do trabalho, é quase que só a ferramenta, ela não é realmente o trabalho, né, da montagem, do montador. Então, alô, me perdi, mas enfim. Então, essa coisa da gente, essa outra parte é que eu acho que é uma coisa que diferencia, que foi importante para o João e que é importante para todo montador, que é, além da técnica, além do corte, da fusão, da escolha, é a narração mesmo, né? Enfim, então assim, eu tive esse puta prazer de conhecer o João Paulo, de trabalhar com ele, e foi um cara assim, de uma generosidade comigo, e com todo mundo ele era, e um cara que, muito legal. E essa coisa da postura dele diante dos diretores, assim, eu aprendi com o João Paulo a lidar com o diretor, a lidar com o produtor, a lidar com os colegas e com os assistentes, e acho que essa é uma parte também muito importante do trabalho e que a gente deixa meio que talvez não fale tanto sobre ela, não discuta tanto sobre ela, não pense tanto nela, mas que também é muito importante e que talvez seja até mais importante em algum momento, porque essa coisa da parceria com o diretor, né? A Mari estava aqui, sentada aqui, a gente estava rindo enquanto vocês estavam sentados aqui, ela estava me lembrando que lá, quando a gente começou a montar Dois Filhos de Francisco, ela era minha assistente, você e o Bochecha, não era isso? Enfim. Enfim. E aí ela falou que eu e o Breno, a gente era casado. E a gente começou a fazer remo junto. Então a gente passava o dia inteiro montando, mas antes disso a gente ia remar junto, é verdade. É um casamento também. O Cláudio Torres, que acho que não está aqui, enfim, também falava muito isso. E você vai pensar, cara, na verdade você passa fazendo um longa, né? Montagem não é só ficção, não é só longa, é muito mais que isso. Mas falando de longa, assim, que é uma parte ali que tem um certo glamour e que tem
né, interesse, assim, você passa ali 5 meses, 4 meses, 8 meses, os 2 filhos foram 8 meses, você falou, né? Eu nem lembrava. Esse último filme que eu fiz agora também com o Breno foi o Entre Irmãs, que é um filme grande pra caramba. A gente ficou por aí também, uns 8 ou 9 meses montando. Então você passa ali com aquele cara mais tempo do que com a sua família e vice-versa. Então aquilo é um casamento, é uma relação importante e é uma coisa de parceria mesmo, né? E a parceria não é você fazer o que o cara quer, não é você... Na verdade, eu acho que o valor maior é a hora que você vira e fala, cara, não vamos montar isso aqui não, né? Que isso tá ruim, né? Vamos tirar isso do filme. E essa é a hora que o cara... Isso é o que o cara mais precisa ali como parceiro, né? Não sei se é o que mais precisa, mas é uma coisa importante também, ter alguém que ajude ele a enxergar aquilo que ele fez e a atingir aquele objetivo dele. Então, eu costumo dizer que o montador é um cara que surfa nas ondas dos outros. O João também falou isso de uma maneira muito mais bonita ontem, disse que a profissão é muito generosa, ou humilde. Falou de um jeito muito mais bonito que eu estou falando, mas que é meio isso. A gente tem que... Os montadores são profissionais que surfam na onda do outro. E tem que gostar de fazer isso. Por exemplo, o Dois Filhos de Francisco, quando a gente estava montando, eu não sou um cara que escuta sertanejo, Zezé de Camargo e Luciano. Mas ali, durante aquele filme, eu entendi aquele valor e eu cheguei a fazer um DVD, um CDzinho, na época era CD que a gente escutava, com algumas músicas deles, algumas outras que a gente ia usar no filme, e eu escutava aquilo amarradão em casa. A família me olhava meio assim, estranho, tocava no carro. Mas isso é uma qualidade também que eu aprendi também com o João, que é essa coisa de você... Por isso que eu acho que eu entendi o que a Natara dizia dessa maneira. É um cara que comprava qualquer barulho. Ah, o seu barulho é esse? Vamos lá. Ele me contou uma historinha, rápida aqui, mas para contar uma história. Inclusive tem uma boa, engraçada, vou contar essa também, mas enfim. Ele contou que ele... Não vi isso, mas ele me contou que ele fez um comercial muito baratinho para um negócio de apartamento, uma coisa muito simples, e que o material bruto eram fotos, só tinha umas fotos. Aí ele pegou lá as fotos que tinham, fez um monte de fade in, fade out, fade in, fade out, fade in, fade out, botou lá a narração, sei que pum, e foi apresentar o comercial. Chegou lá o cara do comercial, acho que nem tinha agência, era uma coisa bem assim pequena mesmo. Aí assistiu a primeira vez e falou, mas João, você não acha que tem muito preto? Porque ele fez um fade, né, entre cada foto. E aí o João me contou essa história, ele falou, não, mas olha só, quer ver? Aí virou o cara de costas, ficaram os dois olhando para a parede da ilha, o monitor ali atrás, falou pro operador, dá um play no comercial. E aí disse que apagou toda a luz da ilha, e aí a parede acendia e apagava, acendia e apagava. Ele falou, você está vendo o seu comercial? Na hora do comercial, as pessoas não vão estar olhando para a televisão, porque elas levantam, vão na cozinha, olham, conversam, mas aí a casa delas vai piscar. E aí... E aí eles vão olhar para a TV. Uma das coisas que eu fiz para... Quando eu estava aqui inseguro e ansioso para vir para cá, eu perguntei para um amigo meu que é bom de falar em público. Eu falei, cara, tu é bom de fazer isso, como é que é o truque? Ele falou, o truque é ficar relaxado. Tá, valeu. E fazer a galera rir. Então talvez alguma coisa eu já tenha conseguido, graças ao João. A outra história, vou contar também rapidinho. A outra história boa é a seguinte, diz que tinha lá na ilha de edição, estava ali aquela entourage. Antigamente era um pouco maior o esquema, era um pouco mais... Era diferente assim, né? Então a produção pedia comida para todo mundo. E, o que você vai querer? Vamos pedir comida, e pedia comida lá na videofilme. E aí disse que uma hora ele estava lá na edição e entrou uma produtora puta falando, cara, quem foi que pediu, sei lá que prato que era caríssimo no restaurante, o prato mais caro do restaurante. Pô, não pode pedir isso, não sei o que, não sei o que. O João Paulo falou, não, eu não sei o que eu pedi. Eu falei, eu quero igual o do Valtinho. Ele era foda. Essa é outra coisa também que eu acho que é muito legal e importante, assim, que o João tinha e que todo mundo falou, mas eu não sei se é dado o valor que tem isso e a importância que isso tem no trabalho. Que é o seguinte, o cara era bem-humorado. Editar com o João Paulo era divertidíssimo, era uma coisa... Era um programa legal pra caramba, você saía de casa, ia pra ilha de edição, se divertia o dia inteiro, ria pra caramba, e trabalhava, não é que era uma coisa que não rendia.
mas ele tinha esse dom de fazer o trabalho ser legal, ser leve. Eu acho isso uma coisa super importante, que acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, a gente, nós os montadores e os produtores, enfim, a cadeia toda produtiva da indústria, se a gente pode chamar assim, nossa pequena indústria de cinema, porque é importante, e de alguma maneira isso imprime no filme, isso imprime no que está sendo feito, isso imprime no trabalho. E acho que essa era uma outra grande qualidade do João. O João ele fazia isso mesmo, ele chegava aqui, ele abria, entrava e rasgava a camisa. Cara, eu cheguei de São Paulo, né, paulista, e ali naquele lugar, como eu já disse, que eram os meus ídolos, que eu estava assim, caraca, assim, tudo meio apavorado. E eu vou conhecer o João Paulo e daqui a pouco entra aquela figura, aquelas camisas tudo largadas, jogando assim, tomando, bebendo, fumando, aquela coisa toda. Aquilo foi libertador pra caralho pra mim, foi super importante. O João falou que desencaretou ele, eu nunca cheguei perto de ser tão careta quanto o João, mas me desencaretou também. Porque... E mais uma vez, o João, eu sou fã, eu acho o cara brilhante, não é uma crítica, só dele, né? Ele é daquele jeito. E o João desencaretou, isso foi uma coisa muito libertadora. Eu falei, cara, então peraí, tem um espaço pra mim aí, porque se esse maluco pode ser esse cara, então talvez eu tenha alguma chance nisso também, enfim. Bom, então chega de falar do João Paulo, né? Porque dá para continuar, que tem muita história com o João Paulo, muita história. Então eu sou esse cara, aí cheguei ali terminando de me apresentar, né? E dali eu fui, eu fiquei na Videofilmes, dali eu fui, comecei a sair da Videofilmes porque eu quis largar a assistência que eu fazia e buscar montar. E ali estava, sempre na sua própria casa é mais difícil, né? Então acabou que as circunstâncias fizeram com que eu saísse. Foi uma separação super amigável e fui batalhar aí as coisas na vida. Fiz um monte de coisa, fiz Brasil Legal também com o Sérgio Mecker, que o Serginho também não está aí, né? Que é um outro gênio, um cara que trabalhava com o João muito e que é um cara super legal, um puta montador e que foi também muito legal, me ensinou muita coisa, muito generoso. Isabelle Hattery, que trabalhava lá na Videofilmes também, que era uma francesa que não está mais aqui no Brasil com a gente, voltou para a França, mas que também me ensinou um monte de coisa, com ela que eu montei meu primeiro longa. E aí o resto é história, eu saí montando e estou montando até hoje. No meio do caminho fiz um monte de outras coisas também, nunca larguei 100% a montagem, mas me afastei dela e voltei algumas vezes. E sempre dessa maneira, assim, intuitiva, aprendendo com as pessoas e pesquisando e buscando fazer. E hoje em dia eu estou ali ainda montando. Hoje, nesse momento atual, estou fazendo lá uma série da Conspiração, terceira temporada do Magnífica 70, que é uma série que é sobre uma produtora de cinema nos anos 70, na ditadura, não sei se alguém aqui já viu, mas enfim, é uma série bacana. E aí eu separei nessa série, para dar um play em alguma coisa, para parar de falar um segundo, tomar uma água, não encher tanto o saco de vocês, porque eu falei assim, não, vou levar bastante play, porque senão só vou falar, já dou um play lá nas paradas. Essas cenas aqui que eu separei, elas são, as montagens delas são minhas, algumas são do Serginho, a gente está montando junto essa série já desde a primeira temporada, agora está na terceira, e sempre um faz um episódio, o outro faz outro, então aqui tem misturado de todos os episódios. Eu separei essas cenas não especificamente pela montagem delas ou por nada, mas porque eu vou apresentar para vocês o Jorginho. O Jorginho é um montador da Magnífica, que é uma produtora. E o Jorginho é um montador que fala verdades. E aí, vamos assistir aqui, conhecer o Jorginho, porque é engraçado, é legal. A Magnífica tem essa coisa de falar do que a gente faz. Então é uma coisa interessante, assim. O Jorginho fala algumas coisas engraçadas, acho que vale a pena a gente ver, e de alguma maneira a gente vê um pouco de montagem também. O Jorginho montado em Moviola, né? Naquela época era Moviola. Eu cortei assim, os trechos, separei, fiz um select, digamos assim, né? Para a gente ver um pouquinho do Jorginho aqui. Vamos ver se vai sair som, áudio, vídeo, tudo, né? Quem sabe? Fé em Deus, eu vou deslargar aqui o microfone um pouquinho, porque eu estou com medo do som tá alto, peraí. Vamos ficar aqui com o dedo na boca. Jorginho. Vai rolar. Jorginho. Vamos. E aí, Jorginho?
merda. Como é que eu vou montar 2 closes e uma nuca? Bota o próximo plano, Roder. Uma bosta, parece cinema francês. Deixa eu ver o que tem mais nesse close da Dora. Volta pra mim, por favor. Fim de roubo. Olha só quanto desperdício. Depois reclamo que não tem mais negativo. Deixa eu sentar aí. E o que você quer? Nesta vida existem mulheres mentirosas, trapaceiras e bandidas. E estas estão condenadas a morrer só. Passa uma vez aí pro gênio ver. Queria ver do começo, já. Não, você vai ver do ponto que ele estiver trabalhando. Vai, Jorginho, toca essa merda. Se você ficar com minha irmã, eu te mato. Pula essa merda. Você não acha que eu criei a minha filha para casar com um contador, né? Nós nos amamos. Por isso mesmo você vai aceitar um cargo na diretoria de uma das minhas empresas. Para, Jorginho. O que foi aquilo? Aquilo o quê? Em frente, com o chapéu de cowboy. Precisava de um plano dele de frente. O único plano que tem da cara dele fica entrando e saindo de foco. É porque o contador está entrando e saindo de foco, seu imbecil. Para usar exatamente aquilo. Pode parar. O único imbecil que tem aqui é você. Desculpa, Jorginho, desculpa. Eu posso te explicar como é que eu rodei a cena? Eu acho que o diretor filma e o montador monta. Manolo, Ele tem razão. Tá na hora de você ir, Vicente. Como assim? O trabalho aqui acabou. Eu não vou montar o meu filme? Jorginho, café. Presta atenção. Nós nos amamos. Por isso mesmo você vai aceitar um cargo na diretoria de uma das minhas empresas. Achei uma merda. Quer saber? Eu achei muito bom. Vamos em frente? Não. Não? Monta o que está escrito aí. Fala, Jorginho. Vamos lá, volume.
E aí, gostou? Meu Deus. Vicente, eu segui suas anotações. Tá uma merda. Sim. Eu fiz um filme de merda. Não, o filme não tá mal. Não faz sentido. Isso é normal. Fica normal, Jorge. Isso. Esse desespero do diretor quando vê o filme a primeira vez, isso é normal. Na filmagem é aquela alegria, né? Uma festa. Todo mundo é gênio, todo mundo come todo mundo. Daí quando chega na montagem, você tem que juntar com tudo que você fez, é que a pessoa vê a merda depois. Eu sou uma mulher desiludida. E não se deve confiar em mulheres desiludidas. Não tá dando para entender a história, mas isso não tem importância. As garotas estão gostosas, o Manolo também só tem dinheiro para essa semana. Para mim tá excelente. Você está me dizendo que vai parar de montar o filme? Você quer mais o quê, Vicente? Continuar trabalhando, Jorginho. Salvar o filme, remontar. Não tem salvação. Esse filme é um suicídio. Ninguém entende porque essa garota é tão má. Jorginho, a gente pode fazer umas cenas ficarem mais curtas. Teus cortes bruscos no meio delas. Você quer consertar um filme de estranhismo, fazendo ele ficar mais estranho ainda. Vão achar que o filme está com defeito. Jorginho, a gente não pode desistir. Eu preciso ir, mas Você quer mudar o filme, mas você precisa ir a algum lugar. eu preciso ir. Tudo depende disso. E como é que eu vou adivinhar o que você quer? Eu dito por telefone. Toma. Ganha tempo. Mais uma semana de trabalho. Fala para Manolo que é de graça. Você é completamente maluco. Bom dia a todos. Bom dia. Quem te mandou baixar o filme? Ótimo. Ótimo. O que aconteceu com você, mano? Estou me sentindo feliz. Eu vou tomar um café. Você fica. Ele já te disse o que achou do filme, Jorginho? Não. Porra, Manolo. No cinema não tem nada de errado em dois amigos se esborrarem de vez em quando. Não é não, Jorginho? Tá. Totalmente normal. Como fazer um coquetel Molotov? É o nome desta produção de agitação comunista realizado pelo japonês Isao Ikeda. Ikeda é um caso curioso. Além de filmes terroristas, produz também fitas eróticas de baixíssima qualidade, bem parecidas com as nossas pornochanchadas. Se não fizermos alguma coisa, o cinema vai ficar mais perigoso que todo o arsenal soviético. Para entender melhor todo esse processo, devemos analisar a mais conhecida propaganda comunista do cinema. Alô? Jorginho, uma palavra. Tchau. Não. Jorginho, velocidade. Você tem que acelerar as cenas 4, 15, 22, 23, 24, 54, 55 e 59 para metade do tempo que elas têm. Depois você vai montar a sequência final na abertura, com os créditos, como você está fazendo, mas sem mostrar o contador. Você está me ouvindo, Jorginho?
Tô anotando. Depois você vai repetir a sequência no fim do filme. Mas ao invés dos 3 minutos que ela tem, você vai reduzir para 45 segundos. E aí sim, ali você mostra a cara do contador. Corta direto pro contador. Tá me anotando, Jorginho? Vicente, acabou o ditado. A montagem está encerrada. Mauro, por favor, escuta. A cena do ponto de ônibus, você tem que jogar fora. Tchau, Vicente. Teu trabalho aqui acabou. Vicente. Quem é no telefone? Que cena do ponto de ônibus é essa? Faz tudo que ele mandou fazer. E tira a cena do ponto de ônibus. Mas o mundo não existiria sem as mulheres. Aí é que está o problema. É por isso que é necessário moldá-las, criá-las desde pequeno, para que venham a nos respeitar, venerar e amar. Música, Vicente, é como uma sinfonia que começa com um sussurro de uma flauta e vai caminhando ordenadamente em direção a uma plena orquestra. Minha irmã vai me destruir. Música, Vicente. Música. Minha irmã vai me destruir. Você precisa matá-la. Você é um monstro. Jorginho, escuta! Música! Música, Jorginho! Não quero ouvir. Depois da porra do beijo lésbico, deixa ela ir até o final. Qual pedaço? A música inteira! Vicente, essa música é totalmente doida. Isso, Jorginho, exatamente. música! É isso. Jorginho incrível. Jorginho realmente incrível, né? O cara fala todas as verdades. Mas, enfim, isso na verdade eu tinha separado isso para ver se conseguia umas risadas. Já tinha conseguido antes, mas mostrei mesmo assim porque é super maneiro. E tem essa coisa de ser uma metalinguística, né? Então essa coisa da música, e tem esse trecho do Encoraçado Potequim que é lá, né? Um ícone também da montagem, essa coisa de que a MTV inventou o corte rápido. Não sei se vocês já viram lá, ontem ele falou aqui na mesa do Giga, o João falou que o João Paulo nunca tinha falado com ele disso, mas vocês já viram o Homem com uma Câmera? É um negócio assim, depois eu dou um play aqui, não vou dar um outro play nem nada, mas tem um pedacinho aqui que eu separei porque é uma coisa incrível, né? E isso já está aí há um tempão. Vamos ver aqui minha colinha, porque agora eu me perdi completamente. Então, vamos lá. O que é montagem, né? O que é edição? É uma definição difícil, né? Eu fiquei tentando achar uma definição assim, curta e rápida do que é montagem. E é difícil, porque é enorme, né? Até eu lembro que quando o Dani Rezende foi indicado para o Oscar, a gente falava assim, bom, pelo menos agora a gente dá para explicar para os outros o que a gente faz. É a mesma coisa daquele menino que foi indicado ao Oscar. Mas não explica o que é, né? E eu fiquei procurando assim, fiquei pensando que eu acho que montagem, na verdade, o que eu já disse aqui hoje, e vou ficar enfatizando o tempo inteiro, é narração, é contar história, é storytelling em inglês, né? É isso que é montagem. A montagem não é o corte, não é a fusão, não é
a técnica, não é o Avid, não é o Premiere, não é... É uma coisa que a função dela é contar uma história, um filme. E essa ligação lá que o Tarantino fala com o roteiro, né? Que um filme, na verdade, ele é uma ideia na cabeça de uma pessoa. Aí aquele roteiro ali que o cara demora um tempão escrevendo, passa por um processo similar ao de edição. Aquilo não é aquela ideia, aquilo é uma tentativa, é uma representação daquela ideia que eles conseguiram botar naquele papel. Aí tu vai filmar aquele roteiro. Aí, antes de filmar, você vai lá com os atores, lê e tal, enfim, faz todas aquelas coisas, mas vai lá fazer a cena, vai filmar a cena, aí os atores começam a interpretar novamente a interpretação daquela ideia inicial de uma história para ser contada. E aí, quando aquela cena está ensaiando ali antes da filmagem, enfim, os primeiros takes, aquilo ali já não é mais também aquela coisa que está no roteiro, já é uma terceira coisa, uma outra interpretação daquilo. E quando entra a decupagem, o jeito de filmar a cena, os vários planos, o jeito que o diretor olha para aquilo, corta, pensa nos cortes que vai fazer e tudo mais, é mais uma interpretação em cima daquilo, e aquilo vai tudo... Eu acho que é um pouco por isso que diz que o filme tem vida, né? Que dizem que o filme tem vida própria. Um pouco, na verdade, ao longo desse processo todo, como o cinema é uma arte coletiva, difícil, envolve uma quantidade de gente enorme, né? E gente é difícil, né? A gente é o maior bem, né, de uma equipe de cinema, o maior bem da parada, e ao mesmo tempo é gente. Então é uma pessoa que vai dar o que puder dar naquele momento, brigou com a mulher, não brigou com a mulher, enfim, são pessoas que têm que fazer aquela interpretação sair dali da ideia para o papel, foram pessoas, daí outras pessoas entram envolvidas na produção, na pré-produção, e já interpretam, reinterpretam tudo aquilo, e aí estava escrito lá que a casa tinha que ser branca, mas a única casa disponível era verde, aí daqui a pouco o verde vira uma coisa super legal no filme ou não, enfim, mas as coisas vão mudando em relação àquela ideia inicial e em relação ao roteiro, e em relação à primeira vez que os atores ensaiaram e fizeram a cena, e daí quando o diretor repete aquilo milhões de vezes, ou não, mas enfim, faz uma decupagem em cima daquilo, é mais uma reinterpretação, e aí entram mais pessoas, o fotógrafo, o iluminador, o câmera, o cara do som, enfim. E aí isso vira um material bruto que chega pra gente. Então, na verdade, aquele material bruto, ele já é uma tripla nova reinterpretação daquela ideia inicial, e em relação ao roteiro, que é a coisa mais perto da ideia inicial, assim, nesse timeline, é também uma reinterpretação, já não é exatamente mais aquele negócio que está lá, é uma outra coisa, chegou ali. E, na verdade, até aí, não existe o filme, né? Um filme não é um roteiro não é um filme, uma cena interpretada não é um filme, pode até ser uma boa cena de teatro, mas não é um filme. Um material bruto não é um filme. Você olha ali aquele negócio, o filme está ali dentro, mas aquilo não é um filme. Você não pega aquilo e dá um play numa sala de cinema e as pessoas veem um filme. Não, aquilo é um material bruto, né? Então, o filme nasce mesmo, claro que a gênese dele foi lá atrás, mas o filme nasce mesmo na montagem. Esse é o momento onde aquilo tudo vamos tentar juntar aquele negócio todo ali e fazer o quê? Contar. E aí que eu acho que é o ponto, assim, a missão nesse momento não é montar o roteiro, a missão é contar aquela ideia inicial, e muitas vezes, não sempre, se você montar o que está no roteiro, não é a melhor opção para você contar aquela história. Muitas vezes a coisa saiu de um outro jeito que você ao longo do processo, em algum ponto do processo, ou antes de montar a cena, ou às vezes depois, ou depois que já viu o filme inteiro, desculpa, você vê que a melhor maneira que você tem para contar a história que você precisa contar, que você quer contar, que na verdade é a história que o diretor quer contar e que você está simbioticamente, né, como vocês viram ali, o Vicente e o Jorginho, naquele jeito ali, parceiros, né? É o cara que liga e fala, faz isso, faz aquilo, porque é o momento do nascimento do filme, por isso também é um momento tão delicado, né? E eu acho que isso é uma coisa que é um dos pilares assim do que é a montagem. Obrigado. É narrativa.
E eu estou falando aqui, basicamente, de ficção, de longa, assim, fazendo esse processo da ficção de longa, mas isso funciona para tudo, né? Então, se você pega isso que a gente assistiu aqui, as vinhetas que a gente assistiu aqui quando passaram, no começo, antes de começar. Alguém foi ali, pensou o que ia escrever, pensou que ia botar aquele quadradinho do lado de cá, que ia primeiro entrar aquilo, que daí um pouco depois ia botar um fade daquela letrinha que explicava o que era aquilo, e parará, e fez aquilo tudo. E tudo isso está contando para quem está assistindo uma história. Mesmo que você não corte, é uma opção que conta uma história. Não tem jeito, as coisas se ligam e se linkam. A gente começa a assistir uma imagem com áudio e vídeo, a gente está necessariamente fazendo links e conexões com a nossa cabeça, né? O espectador. Sempre, não tem jeito. Eu montei muita publicidade também, muito comercial, muitas vezes com narração, né? O narrador falando e as imagens. E assim, a tendência inicial, no começo da carreira, é você pegar e o cara falou a pátria, você bota uma bandeira, o carro, você bota um carro. Isso é um jeito de fazer. Mas se você fizer o contrário disso, então não vou botar a bandeira quando fala a pátria, vou botar outra coisa. Mas isso não te livra da relação que existe entre o que está sendo dito e o que está sendo visto. Então essa relação é da responsabilidade da montagem, né? Não tem jeito. Você tem uma narração embaixo de uma imagem, você está fazendo uma relação daquilo. E essa relação pode ser exatamente isso, né? Você pode botar uma pessoa falando assim, eu te amo, e botar uma imagem, sei lá, de um beijo, ou você pode falar eu te amo e botar uma pessoa dando um tiro na outra. E tá tudo certo, as duas coisas funcionam e contam histórias diferentes, são ferramentas e jeitos de contar a história. Então por isso que eu estou enfatizando isso, porque eu acho que assim, como tem esse lado todo outro técnico, incrível e difícil e que faz parte também da profissão, a gente tende a ficar querendo saber, né? Quando a gente é no começo da vida ali do montador, você fala, caralho, olha que corte foda que eu fiz. E aí você entende um dia que o corte não é nada, né? Que um corte foda não é nada. Eu lembro do Andrucha falando uma vez pra mim, depois que você faz um longa, você vê que um plano fodão não quer dizer nada. E a mesma coisa para um corte bem feito, uma sequência bem montada. Sei lá, tem a cena que eu estava montando outro dia lá, tem um corte horrível. Você vai olhar, eu não podia trazer porque é material inédito ainda, não dá para trazer, mas o episódio está fechado, eu assisti ele várias vezes, toda vez que eu faço esse corte eu faço assim, o corte é ruim pra caramba. E por que ele está lá no corte final, aquele corte específico de um plano para o outro que é ruim pra caramba? Porque a cena era muito maior do que está, a gente tirou 70% do texto da cena, que não estava servindo ao filme, não estava servindo ao storytelling em português, né, ao contar da história. E aí a gente tirou tudo, e para tirar tudo a gente vai dançando com as continuidades e com a sequência que foi filmada para enganar, para iludir, vamos falar da ilusão já. E aí você sobra ali naquele jeito, não tem jeito, aquele é o melhor corte para fazer aquilo. A opção é, vamos ficar com um corte ruim no filme ou vamos ficar com um monte de texto que atrasa tudo e que não adianta? É fácil, decisão fácil de tomar. Vamos ficar com o que é melhor para a história. E esse corte passa batido. Talvez se eu desse o play aqui, um monte de gente não visse. É uma coisa que passa batido, ou não passa batido também, mas não tira você do filme. Pode te dar uma estranheza, mas não tira do filme. Então ele serve à história, né? Então, eu acho que a montagem é muito mais do que isso, do que essa visão que a gente às vezes tem quando está começando e vendo de fora, e que fala, caramba, o cara fez aquela montagem incrível e que legal. Isso tudo só é incrível, só é legal, só interessa nesse contexto se estiver servindo a contar aquela história. Seja um filme, seja uma publicidade, seja um filme da sua família, que você tirou as cenas iniciais, tirou uns pedaços de uma cena. É sempre você, mesmo que você não queira, você está contando alguma coisa, está narrando. E é isso que eu acho que é o que deveria ser compreendido e valorizado mais do que tudo na profissão da montagem, na profissão do montador. Mais do que um cara que sabe fazer um bom corte, ou o raccord, ou a continuidade, ou tudo isso. Todas são ferramentas, todas essas coisas são ferramentas que a gente usa e precisa dominar, e precisa conhecer,
e a gente gosta de fazer, e eu me orgulho dos cortes que eu faço. Tem uns cortes que eu falo, cara, adoro esse corte. É uma bobagem, só serve pra gente, mas enfim, serve e é útil, não estou menosprezando todas essas outras coisas, mas eu estou enfatizando o que eu acho que é mais importante, que é um pilar, que é o objetivo da montagem, que é narrar aquela maldita história. E, cara, invariavelmente, isso é diferente da primeira vez que você vai até o fim da história. O primeiro corte é cego, né? No primeiro corte, no primeiro corte você segue o roteiro, pelo menos eu sigo o roteiro, até porque não tem nada melhor para seguir, né? É o que você tem ali no momento, e você bota aquilo tudo do jeito que em pé, levantado do jeito que foi pensado, aí você dá um play naquilo, e aquilo ali, em geral, não está bom, não está contando a história do jeito melhor possível, não é tão interessante de ver, os problemas não estão resolvidos, tal personagem não está acontecendo isso, aquela emoção não aconteceu, aquela outra emoção aconteceu. E aí você pega aquilo ali e começa a lapidar, e refazer, e reconstruir, sempre com esse norte. O norte seria esse, contar a história, o que é a melhor coisa para contar a história, o que é esse filme, o que é a melhor coisa para estar dentro desse filme, o que é a melhor coisa para contar essa história. Eu estava vendo uma entrevista também, essa semana eu andei pesquisando bastante para ver se eu me inspirava e aprendi alguma coisa para poder falar aqui. Então eu vi lá, por exemplo, a montadora do Scorsese falando sobre a montagem do Lobo de Wall Street. Ela fala que eles jogaram 45 minutos das cenas que ela mais gostava e que ele mais gostava fora. E isso é parte da gente fazer, né? Tem aquela cena, né? Quando a gente fala que um corte não é nada, um plano não é nada, às vezes várias cenas não são nada. Porque aquilo tudo ali só tem razão de ser se estiver contando uma história que interesse a audiência, que interesse o público, que capte a atenção das pessoas durante aquele tempo, qualquer que seja, 30 segundos, 2 horas e meia, enfim, qualquer tempo que seja. E acho que esse é um pilar assim, que é o norte das decisões. Porque decisão é outra palavra-chave, né? Montagem é uma desgraça de tomar decisão, né? É isso, assim, você vai para aquela porcaria daquela salinha e fica tomando uma quantidade de decisões por hora gigante, né? Muita decisão. Caraca, como é que começa, né? Onde é que vai? Aquele maluco do Walter Murch, que é o cara lá que escreveu aquele livro, que é um livro bem legal, bem maluco assim, mas bem legal, que chama Um Piscar de Olhos, Na Blink of an Eye em inglês, que é um livro legal, vale ler. Alô? Ele fez uma conta bem maluca, ele é bem maluco, depois eu vi umas entrevistas dele falando, ele é um cara que ele é bem assim, dogmático, ele acredita nas coisas e tem certezas. Eu tenho muito menos certezas que ele, mas o cara tem uma certeza lá. E ele fez essa conta maluca que envolve uma constante que tenta calcular a quantidade de possibilidades que existe para montar uma cena. Que obviamente é uma conta maluca, mas ele chega lá que é um número maior do que o número de estrelas numa galáxia. Mas não é muito assim, não é muito diferente disso mesmo, porque você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa para começar aquela cena. E aí, uma coisa legal que ele fala é que assim, mas a partir do momento que você toma a primeira decisão, o número de possibilidades já cai astronomicamente também, porque dali já tem uma primeira decisão tomada e isso já diminui a quantidade de coisas que podem ser feitas. Quando me convidaram para vir aqui fazer isso, me deram uma sugestão de montar uma cena aqui. Pegar uma cena que eu nunca tinha visto e montar aqui com vocês para ver. E eu fiquei ali, cara, será que a gente faz isso? Será que a gente não faz isso? Fiquei pensando, porque por um lado achei que podia ser super legal. Por outro lado, fiquei morrendo de medo também, de pagar esse mico aqui em frente a todo mundo. Mas aí eu fiquei pensando, não, então legal, nas horas que eu achava legal, vou lá montar uma cena. Até tem aqui um HD que tem uma cena que a Natara, querida, do filme dela, gentilmente cedeu para a gente fazer essa brincadeira, mas eu decidi não fazer porque eu comecei a pensar assim, preciso montar bem, né? Se eu vou lá dar uma masterclass com uma montagem, eu preciso fazer uma montagem boa, né? Aí eu me parei com essa pergunta, o que é uma montagem boa? O que é uma montagem boa? Isso é né? Assim como é difícil definir montagem, é difícil avaliar a montagem. Tem um livro de entrevistas com montadores, assim, mais ali de uma geração mais antiga, de ouro, assim, os caras que montaram, enfim, esses filmes todos, os clássicos todos ali.
Tem desde a mulher que montou o Lawrence da Arábia até a montadora do Scorsese, enfim, vários desses fodões. Eu não lembro qual deles, porque eu li esse livro há muito tempo atrás, eu lembro dessa frase, e eu tentei achá-la de novo para dizer aqui para vocês, mas não achei, não deu tempo de ler o livro inteiro de novo. E o cara falava isso: montagem é uma coisa que você não consegue avaliar o quanto ela foi bem feita. Você vai num filme, você assiste e você fala, gostei do que eu vi, gostei do jeito que as coisas estão postas juntas, em inglês lá, né, a put together, assim, do jeito que o negócio está feito. Mas o quanto que aquilo veio da montagem, o quanto que aquilo veio do roteiro, o quanto que aquilo veio da ideia inicial, a gente não sabe. Se dava para ser muito mais legal do que aquilo, a gente não sabe. Ou se era uma coisa que o material bruto era muito pobre, que o cara realmente arrebentou e resolveu todos os problemas. Não tem como a gente saber. É muito difícil avaliar uma montagem, né? Tanto que você vê que prêmio de montagem, em geral, quem ganha prêmio de montagem? Ganha as cenas onde a montagem aparece, porque a montagem também é uma coisa que não aparece, né? Então, eu fiquei pensando, e aí era o quê? Era uma cena. Uma cena, então, não é nada. Como é que eu posso avaliar se essa cena está bem montada, se eu não sei ao que ela serve, que é esse negócio que eu estou falando? Só dá para eu saber se essa cena está bem montada se eu tiver o filme inteiro, ou se eu tiver do que veio até ela, pelo menos, para saber se aquilo está servindo ao filme. Porque se ela não tem um objetivo, não dá para avaliar. Eu pensei até em fazer essa brincadeira aqui, chegar aqui e falar, beleza, vou montar uma cena. Aí pegar, dar uma olhada no bruto aqui, marcar um in, um out, fazer um plano sequência e pronto, está montado. É uma montagem, estaria montado. Por que não? Aí a pergunta mas está bem montado? Não sei, é impossível dizer. Só seria possível dizer se a gente tivesse o filme inteiro. Aí eu desisti de fazer essa coisa de montar ao vivo meio por conta disso. Achei que esse assunto que surgiu na minha cabeça a partir dessa questão do que é uma boa montagem é mais interessante, né? Não dá para julgar uma cena montada. Ela pode ser, e muitas vezes, inúmeras vezes, a maioria das vezes, quase que todas as vezes, a gente monta e remonta, e muitas vezes a gente remonta a cena completamente diferente, e não é nem porque você montou mal a primeira vez, é porque ela agora serve para outra coisa, ela tem que dizer outra coisa no filme, o filme não está precisando daquilo, ele está precisando de um outro treco, ou você trocou ela de lugar, e ela tem que te dizer. E isso é que eu acho que é a verdadeira arte, a verdadeira brincadeira, a verdadeira coisa da montagem. Assim. Esse é que é o lance que a gente tem que aprender, e buscar, e se concentrar, e procurar para nortear as nossas decisões. Porque como é que você toma uma decisão? Você tem que nortear de algum jeito, né? Eu costumava dizer para os meninos que eram meus assistentes, na época que a gente ainda tinha assistentes que ficavam com a gente, que era muito bom. Hoje em dia não tem mais muito, né? Os assistentes estão separados dos montadores. Eu não sei onde isso muito vai levar, mas eu acho estranhíssimo. É um outro assunto também, que pintou até aqui ontem na mesa do João Paulo também, porque está acontecendo isso, né? Os meus assistentes hoje em dia são pessoas incríveis que eu não vejo, e que não me veem, e que não sei. Então, sei lá, era diferente. Eu dizia muito isso assim, falava, cara, você está aqui perdido, cada corte que você faz tem que ter um argumento, que você cria para você mesmo, não é para ninguém, é para você mesmo. Mas cada corte, cada decisão tem que ter um argumento, uma lógica, por que você tomou daquela decisão. Então, eu falava, então monta essa cena aí para eu ver, amanhã eu vejo. Aí chegava lá, cena, falava, beleza, por que você cortou aqui? Achei que estava na hora. Também é válido esse achei que estava na hora, essa coisa que até falavam do João Paulo, né? Essa coisa intuitiva e do ritmo, ela é um pouco assim, achei que aqui era o ponto. Isso também tem seu valor, mas idealmente você deveria falar, não, cara, eu cortei aqui porque eu achei que assim, aqui a gente já viu isso aqui, era importante agora fechar na cara da atriz para conseguir ver que ela não está gostando do que ela está ouvindo. Esse tipo de argumento, isso é o que a gente tem que ficar buscando, pelo menos é o que eu busco quando eu vou montar uma cena. Porque, falando um pouco do processo, né? Na verdade, falando um pouco do meu processo de montagem, o material bruto é um negócio ingrato, cara. É um negócio difícil pra caramba, porque é aquela coisa, né? Você vê que uma pessoa que
que os leigos não conseguem entender, né? Por que repetiu tantas vezes? Por que você está ouvindo essa frase? A coisa que você mais escuta de quem é leigo e vai numa ilha de edição é: nossa, aquilo é insuportável, fica. Por que você. Por que você. Nem faz mais hoje em dia, mas antigamente fazia. Mas enfim, repete, você assiste aquele negócio. E quem não está entendendo o que está acontecendo, quem não está dentro daquele assunto, acha aquilo só insuportável. E é um pouco insuportável mesmo, né? É um pouco difícil. Então, você vai assistir lá um material bruto, sei lá, de uma cena. O meu processo, né? Eu chego lá, boto ali, como é que eu faço? Tem um material bruto. Eu sou um cara que gosta de ler o roteiro. Eu gosto de ler o roteiro, obviamente que eu leio o roteiro antes de tudo, né? Na série, eu tento ler, eu leio o roteiro da série inteira, mesmo dos episódios que eu não vou montar, porque, afinal de contas, ali está a tradução da ideia que eu vou perseguir, né? Claro que também, quando você tem uma parceria com um diretor, que é uma coisa que é muito comum e usual, cada diretor tem lá o seu montador parceiro, não é à toa, é porque você já começa a entender como é que a cabeça daquele cara funciona e vai servindo aquilo, né? Sei lá, quando eu vou montar uma cena para o Breno, eu tomo decisões diferentes de quando eu vou montar uma cena para o Cláudio, porque eu sei que as vontades, os objetivos são diferentes, porque eu já conheço os caras, mas enfim, bota ali. Eu estico tudo num timeline, assim, o bruto todo, e aí tem, sei lá, plano 1, 4 takes, plano 2, 5 takes, plano 3, 6 takes, sei lá, tem lá uma quantidade de material, e vamos assistir ao bruto. Eu sou um cara também que eu assisto sempre todo o bruto em play, sempre. Não sei fazer de outro jeito, não consigo. Já vi gente que trabalha diferente disso. Mentira. Já fiz também. Assim, tem uma outra coisa que o Tarantino fala nesse filme, é que você monta no tempo que você tem para montar. É verdade, já aconteceu assim, publicidade, tem que fazer um monstro para amanhã. São 25 horas de material bruto. Você tem 12 horas para montar, não vai dar para ver tudo em play. Aí você não vê tudo em play, monta também, e narra, enfim, e usa, e acaba saindo um negócio bacana. Mas, enfim, não é o ideal, eu gosto de ver o bruto inteiro. Mas ver o bruto é uma coisa difícil pra caramba, porque é muito fácil você não ver enquanto está vendo. Tipo quando você está lendo um livro, né? E aí você começa a pensar em alguma outra coisa, e você termina de ler aquela página e chega no fim e fala: cara, o que eu li aqui? Eu nem sei o que eu li. A cabeça da gente faz isso com a gente, né? Então você tem ali na sua frente 1 hora de material, sendo que várias coisas muito repetidas, muito parecidas, né? Aquela coisa mesmo, né? Repete vários takes e então é uma coisa um pouco maçante, né? Então, sei lá, como é que é meu processo? Eu fico brigando contra essa. Não é que para mim é fácil e que eu já faz anos que eu faço isso, mas eu ainda hoje não, mas ontem estava lá na ilha, sentei a bunda, assisti uma porcaria de um bruto e fico nessa luta para não ficar durante o bruto pensando no que eu vou falar amanhã aqui. Porque é o que acontece, né? Você começa a ver aquele take ali assim, e aí vem e vai prestando atenção, e daqui a pouco você está assim, aí quando terminou de você passar nos seus 4 takes do primeiro negócio, e você, como naquele livro, você não viu nada, e isso não serve. Isso não serve para a gente, isso não resolve, né? E não ajuda você a tomar as decisões que você tem que tomar. Quando você assiste um bruto inteiro dessa maneira, e você vai começar a montar a cena, você continua tão sem saber o que fazer quanto antes de ver o bruto, porque, na verdade, você não viu. Esse mesmo maluco lá, o Walter Murch, ele fala que eles viam dailies, né? Dailies eram os copiões passados na tela do cinema. O cara ia ver o bruto no cinema, né? E aí passava aquilo correndo assim. Depois ele ia para a moviola com aquele material. E ele disse que ele tinha esse método. O método dele ele ficava procurando em cada plano que passava qual era o frame que seria um frame que representaria aquela cena ou aquele plano. Então, esse aqui é o... Sei lá, eu não faço assim, não. O que eu vou pensando é mais ou menos assim. O que eu faço? Eu pego aquele bruto todo, em geral eu dou uma corrida antes para entender que planos que tem. Por quê? Porque não me adianta assistir um plano, adianta para outras coisas, mas enfim. Quando eu assistir esse plano 1 aqui, que eu não sei nem o que é, se é o close, se é o geral, que plano que é. O plano 1, quando eu for assistir o plano 1, eu quero saber o que eu tenho para cortar, para quando eu estiver assistindo eu pensar assim, então eu vou usar esse plano daqui até aqui. Eu sei que aqui eu tenho um plano para cortar, porque às vezes não tem. Então, isso, sei lá, às vezes é um carrinho enorme, gigante, lindo, não sei o que, lento, que não vai cabendo, tem que ser mais rápido, ou não, mas enfim.
E aí você quer saber se você tem como cortar ali, mas às vezes não filmou para cortar, porque o cara filmou só para usar aquele carrinho que ele fez. Então você tem que... Eu dou essa corrida antes no material bruto, assim, e aí volto para o começo e dou um play e tento não pensar em nada que não seja... que esse plano... tem até esse step antes, que eu ia dizendo isso e não disse, mas eu, em geral, antes de montar uma cena, eu releio o roteiro. Eu também vi a Shoemaker, que é a montadora do Martin Scorsese, nesse mesmo lugar, diz que ela não gosta de reler o negócio, ela gosta de ver o que veio. Eu gosto de ler o roteiro antes da cena, porque muitas vezes tem uma coisa que está ali no roteiro que não veio na cena. E aí você tem como trazer. Então eu vou lá e começo a assistir aquele bruto pensando assim, como é que isso aqui pode me servir da melhor maneira para contar o que eu preciso contar com essa cena? Qual é a função dessa cena? Mais uma vez, é a mesma pergunta que você se faz quando você está escrevendo um roteiro. Para que essa cena está aqui? Ela é legal. Não serve, não serve. Uma cena não pode estar num roteiro ou num filme porque ela é legal. Ela tem que estar lá porque ela conta uma história, porque ela ajuda a contar aquela história. Então essa cena está aqui para que a gente descubra que fulano está traindo cicrano e que Beltrano sabe. Então essa é a função dessa cena? Então beleza, vamos assistir esse bruto com isso. Então, o que tem nesse plano aqui? Esse plano aqui tem essa cara aqui. Aí você vai vendo isso e vai... Na verdade, quando consegue não desconcentrar e fazer isso de uma maneira... Dessa maneira, que nem sempre que é difícil, que às vezes é difícil, às vezes você tem que... Mais de uma vez acontece que assim, que eu chego no final da página, eu chego no final do plano e falo, cara, não vi. E volto e vejo de novo. Porque não adianta ver sem ver, né? Então, eu fico ali nessa briga pessoal. E quando chega no final do bruto, de certa forma, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei, pelo menos a primeira decisão eu já tomei, que é qual é o meu primeiro plano, como eu vou começar. Então, assim, mas em geral não é nem isso. É assim, você já sabe mais ou menos como é que vai ser essa cena. Essa cena então vai ser assim, eu vou começar por ali. Não é exatamente que cortes que você vai fazer, mas assim, não, vou começar ali no plano de entrada dessa cena, que foi feito para isso, ou não, ou naquele outro. Às vezes tem 2 ou 3 entradas possíveis na cena, dependendo do diretor. Sei lá, o Cláudio é um cara que filma com muitas possibilidades de começar a cena, por exemplo. Enfim, cada um de um jeito. Mas aí eu vou começar por ali, aí quando eu conseguir sentar os caras... Aí entra ali, abre aquela porta, não sei o quê. Quando eu conseguir sentar os caras na mesa, vai ser aquele tradicional cruzadinho ali. Aí depois tem que levantar os caras. Então, você já, na verdade, essa assistida já é a montagem. A montagem começa antes de dar o primeiro corte. Acontece assim, de na ilha de edição entrar um produtor desavisado e falar, e aí, já está pronto? Você fala, não, peraí, ainda já comecei aqui, deixa eu ver, não tem nada para mostrar. E a pessoa fala, pô, tu tá me enrolando, né? O cara não fez nada. Não, mentira. Estava trabalhando ali, fazendo isso, pensando nesse negócio. Essa parte toda do processo é muito, muito importante. Na verdade, eu acho que, mais uma vez, é aí que reside uma parte muito importante que não pode ser menosprezada no trabalho da gente. E aí você começa a montar a cena, e aí você pega, escolhe como é que você vai começar e invariavelmente, aquele plano que você acabou de traçar dá errado. Porque você começa a se deparar com outros problemas. Como eu disse inicialmente, é um trabalho com bastante complexidade. Você está levando, na verdade, várias coisas juntas, né? Então você tem o problema da continuidade, porque daí então vamos falar um pouco da ilusão. Por que a ilusão, né? O que é cinema ou audiovisual? O que é isso? Especialmente cinema ficção, mas enfim, um pouco todas as formas de expressão audiovisual. É um pouco você criar uma ilusão de que aquilo que você está vendo está acontecendo, né? Daquela maneira e daquele jeito que você está vendo. E a gente que trabalha com isso sabe que não é, né? Aquelas pessoas não falaram aquilo naquele tempo, ao mesmo tempo, não falaram... aquilo, a pessoa repetiu 30 vezes tal, e você tem que... E aquela coincidência não foi uma coincidência, ela era programada. Mas a nossa missão, uma das nossas missões... Ih, gente, vai acabar. Então, cara, eu demorei muito, né? Bom, vamos lá. Uma das nossas missões é manter... criar e manter essa ilusão.
essa ilusão de realidade, de continuidade lá dentro. Então, isso é uma parte importante também do negócio. Não diria que é a primordial, não diria também que seria uma estupidez dizer que você sempre tem que conseguir manter a ilusão. Na verdade, muitas vezes você pode querer quebrar essa ilusão, por querer ou não, mas você é também o senhor da ilusão. Então, a primeira levantada da cena, ela serve um pouco para isso, para você tirar aquilo de um monte de plano que você percebe que tem uma equipe, não sei o quê, e transformar numa cena que parece que não foi filmada por ninguém, né? E aí, para isso, entram aquelas outras coisas que também são um pouco da parte prática, não técnica, mas também de alguma forma técnica, que é o raccord, o eixo, a continuidade. Tudo isso é importante, especialmente por causa dessa ilusão, né? Me perguntam, mas pode quebrar o eixo, não pode quebrar o eixo? Em geral, assim, minha resposta chavão, padrão para isso é, cara, se não quebrar a ilusão, se você não tirar a pessoa do filme, tanto faz o eixo, ninguém sabe o que é eixo, dane-se o eixo. O importante é você não quebrar a ilusão. Mas, se você, porque pulou o eixo, quebrar a ilusão, aí você tem que pelo menos saber que você está fazendo isso, escolher fazer isso, escolher quebrar a ilusão, porque senão você está fazendo, você está traindo a plateia. Você está traindo a audiência, você está fazendo com que as pessoas saiam do filme, saiam daquela ilusão e vejam que por trás daquela ilusão tem toda uma equipe, um trabalho, não sei o quê. E a gente, na verdade, gostaria de esconder isso, né? Na maioria das vezes também. O documentário é diferente e tal, mas, enfim. Então, você começa a lidar com isso, né? Então, você faz aquele plano. Pô, vou cortar desse plano aqui que está incrível, que fulano mandou super bem, aí vou fazer aquilo. Aí você vai lá fazer o corte. O cara estava com a mão esquerda segurando o copo e no outro ele está com a mão direita. E aí isso ficou evidente. E aí aquele seu plano já não serve. Daí você começa a adaptar a realidade daquele... Aí você vê a complexidade no negócio. Você, por mais que você tenha olhado, pelo menos eu, esse tipo de detalhe da mão errada, você só vê quando você vai cortar. E olha que eu faço isso há algum tempo. E aí você fica lá e você fala, não, maneiro, tal. Aí você vai cortar e você fala, caralho, a mão está errada. E aí... seu plano, aí você julga, né? Nesse caso aqui, essa mão errada, não vou cortar. Muitas vezes, a maioria das vezes, o raccord não é tão importante, né? Porque passa batido. Se você for ver os filmes, pode ver, qualquer filme aí for olhar corte a corte, o raccord não existe. A gente está mentindo o tempo inteiro, na verdade, né? Nosso trabalho é uma manipulação da audiência. Então você corta. Aqui a pessoa vai olhar para cá, o raccord que estava ali, ninguém vai ver, isso tanto faz, né? Mas, de qualquer maneira, faz parte do que a gente tem que levar. Eu tenho que pensar em 10 minutos, eu não vou saber, 17, 27. Não, eu recebi aqui, abrir para perguntas em 10 minutos. Eu não cheguei nem na linha 3 aqui, cara. Edita. Eu edito melhor do que eu falo. Gente, olha só. Vai rolar. E nem passei, eu trouxe um monte de coisa legal também, só mostrei o Jorginho. Mostra, né? Chega de falar, né? Por exemplo, vou mostrar... sei lá. Vamos lá, vamos dar uns plays aqui e a gente vai. Porque, por exemplo, isso aqui... Eu trouxe isso aqui assim, são 2 cenas de 2 trabalhos recentes meus. E eu vou dar um play e falar depois. Mais do que uma cena, são 2 trechos, né? Não, vamos ver isso não. Vamos ver isso aqui. Porque não sei, é questão do tempo, né? Na verdade, assim, são 2 cenas... vamos ver, a gente vê, né? Não é tão grande assim. Então vamos atrasar. E quem é que a gente tem que atrasar? Eu trouxe uma entrevista do Humberto Martins também para montar um trecho para vocês, que é outro cara que a gente não fala, que tem muito a ver com o João Paulo, de alguma maneira, assim, que é um cara incrível, que eu também tive a honra de trabalhar com ele, pouco, mas... a gente se deu super bem, que é um louco, maluco, gente boa, querido. Hoje em dia ele é paulista, ele mora lá em São Paulo, puta montador, bonzão. E ele fala várias coisas. Ele é um cara que ele fala tudo assim, ele fala tudo meio assim, e ele fala, material rei, isso aí não dá. Enfim, Humberto Martins, ele fala essa coisa de que deadline, né? Não, esse negócio de montagem é tudo deadline, né? Linha de morte. É linha de morte. Então vamos lá, linha de morte. 2 ceninhas de 2 trabalhos recentes meus que eu trouxe aqui para a gente ver. Vamos ver se dessa vez vai funcionar. E depois tem uma outra coisa também que é interessante, que eu trouxe aqui, de repente, daí a gente mostra as 2 cenas e encerra, que é desse filme do Breno agora, que saiu agora,
que é a primeira montagem do primeiro corte e umas 2 ou 3 versões até a montagem final, como ela mudou. É maneiro de ver também. Essas 2 cenas aqui, na verdade, a brincadeira delas é assim. Vamos ver. Deixa eu ver se está tudo aqui no lugar certo. Tire a roupa. É uma ordem. Se é o meu corpo que vocês querem. Vem. Eu sei que você quer. Você será punida. Levem-na para a sala de punição. Doutora Sueli é um filme perturbador. Um amontoado vulgar de cenas de violência, sexo, lesbianismo, sadismo. Sem contar nas críticas óbvias ao regime. Seu parecer. Eu acho que esse filme não deveria existir. Deixa de ficar pedindo besteira ao santo, amiga. Amor não é besteira não, Luzia. Que amor o quê? Tu vai ficar pedindo garanhão, Santo Antônio vai dar um pangaré, viu? Cuide de suas orações, cuide das minhas, viu? Estão acendendo uma vela que flor não adianta de nada, não. Essa aí nem de verdade é. Deixa de ser matuta, amiga. Faço o quê? Se nessa terra não nasce flor. E não sou matuta, não. É matuta assim como todo mundo aqui. Tu não é diferente de ninguém, não, viu? Tu tá aí com inveja porque eu vou me casar e tu não? Que eu vou me embora daqui e tu não. Não tem inveja de tu não, bunda de balaio. Vitrola! É isso que tu é! Braço de vitrola! Para de se arengar. Será que vocês nunca vão entender que é tudo a mesma carne, mesmo sangue? Tudo que mantém no mundo, gente,
é a outra. Eu trouxe essas duas cenas porque elas são muito diferentes, né? E se eu perguntar qual cena é mais bem montada, vocês sabem responder? Na verdade, não tem muito essa resposta, né? A primeira cena é uma cena que a montagem aparece pra caramba, os tempos são todos vão e voltam, enlouquecido, ele está sentado, antes ele está escrevendo, e flashback, e barulho, para fazer os cortes, e um monte de corte. Maneira, eu acho maneira a cena também, assim, super legal e tal. Agora, a montagem que existe ali, ela era aquela montagem que precisava para aquela cena, para aquele filme, para aquele projeto. Ela não é... A montagem que tem na outra cena, que é uma montagem clássica, uma cena sem som, sem nada, ela é tão importante para essa cena quanto a montagem foi para aquela cena. Só que nessa cena aqui, em geral, a gente não vê... A gente talvez veja, mas mesmo a gente às vezes não vê. E o público não vê e acha que não tem montagem, né? Isso que dizem que a montagem, quanto menos vista, é melhor. Isso é meio limitador, não é verdade? Porque lá, no outro caso ali, ela é vista e ela serve à história também, né? Mas só para exemplificar um pouco isso, assim, como a gente tem que tomar cuidado, que montagem é muito além daquilo ali, né, desse negócio aqui, que realmente... É porque é difícil, a gente não consegue ver mesmo. Você vê que, porra, que filme incrível, montou tudo ao contrário, o tempo não é contínuo, e isso é difícil de fazer, é legal de fazer, é legal de ver. Mas isso aqui tem tanto trabalho... até assim, tem dublagem aqui, tem falas que não são as falas que elas disseram mesmo, que é totalmente invisível, mas a gente escolheu do outro take a melhor fala para botar aqui nesse negócio. É uma cena clássica, mas a montagem foi fundamental para ela também, e tão importante quanto. Eu trouxe isso meio para exemplificar essa coisa dessa diferença. A outra coisinha que eu trouxe para montar para vocês é a morte da Luzia nesse mesmo filme. Tem 1, 2, 3, 4, 5 versões. A última é a que foi final. Essa aqui é uma irmã que está segurando o filho da outra irmã. Tá? Essa aqui é a irmã dessa. Ups. A irmã dessa aqui. E o filho é da outra. E aí, assim, o primeiro corte é mais ou menos como estava no roteiro. Até a referência ao Butch Cassidy, que é feita na montagem, é uma referência de roteiro, e como é que ela acabou ficando. E tem quanto tempo isso aqui? 10 minutos. Tudo bem, vamos ver, né? Espera aí que eu errei aqui. Introduction. Listen, please. Essas primeiras, com música referência, áudio referência, lá no final vem tudo, vem o filme finalizado já. Part 1. Hello. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Fine.
A gente vai entrar! A gente vai entrar! É melhor tu se render! Viva Carcará! Emília? Veja isso, Emília. Veja. Mataram aquela cangaceira desgraçada no retrato. Veja. Mataram a costureira. Estão trazendo a cabeça dela para o Recife. Nós vencemos, Emília. Não fique assim, minha filha. Fique tranquila. Já passou. A decisão foi minha de trazer. Vou registrar como meu filho. É outra versão já, né? É melhor tu se render! A gente vai entrar! A gente vai entrar! É melhor tu se render! Viva Carcará! Cantar aqui, já que eu sou o Senhor dos Tempos, mas você vê que ali atrás já tem ali uns planos. Peraí, aqui. Né? Esses planos aqui, que entraram nessa versão, que são os caras que teoricamente estão perseguindo ela, né? Esses são de outra cena do filme que a gente foi buscar porque achou que estava fazendo falta. Vamos ver mais uma versão. Vou registrar como meu filho. Você já entrou lá direto dentro da casinha, tá vendo? Vai tu se render! A gente vai entrar! Emília? Veja isso, Emília. Veja. A gente vai entrar! Ali o retrato. Veja. É melhor tu se render! Viva Carcará! Mataram a costureira. Estão trazendo a cabeça dela para o Recife. Nós vencemos, Emília. Não fique assim, minha filha. Fique tranquila. Já passou. Mataram essa desgraçada. Vou registrar como meu filho.
Vou pular essa aqui, vamos direto para que foi final, que são parecidas. Vou registrar como meu filho. Lesson 4. How are you feeling today? I'm fine. Now, repeat after me. I'm fine. I'm fine. Today, I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Today, I'm fine. I'm fine. É melhor tu se render! A gente vai entrar! Veja isso, Emília. Isso. A gente vai entrar! Veja o retrato. Veja. É melhor tu se render! Viva Carreira! Mataram a costureira. Nós vencemos, Emília. Não fique assim, minha filha. Fique tranquila. Já passou. Mataram essa desgraçada. Você vê que legal que é, né? Assim, e a busca, né? Que as coisas foram e voltaram. Então, essa coisa também bacana que, assim, tem que ter um desapego enorme, não só com tudo, mas também com as suas certezas e vontades. A coisa mais comum é aquela coisa que eu falei de criar argumento, é que você cria um monte de argumento para justificar isso aqui, acredita naquilo, aí daqui a pouco você muda tudo e aqueles argumentos não valem mais. Isso tem uma coisa, é um desprendimento importante. Esse último episódio que a gente estava montando agora, no final, entrava a música num ponto assim, né? Quando acaba, pum, entrava a música final, que acaba a série. E aí eu dei um play lá com o Claudão, ele assistindo e tal, ele falou, porque isso aí ficou igual a novela. E, puta, fiquei mal, falei, caraca, não sei o quê, ficou igual a novela, não sei o quê. Aí achei lá, dei um outro jeito, botei outra música e tal, achei que ficou melhor. Aí, né, eu tinha argumentado que aquilo era legal, aí eu argumentei comigo mesmo, né? Pô, então, não, aí fiz um outro negócio com uma outra música bacana, tal, realmente mudou, fez uma diferença, é legal, porque as coisas acontecem, mudam. E a gente ficou trabalhando um tempão no episódio, aí numa das últimas passadas, eu sei, numa das últimas passadas, essa história é curta. O cara falou, pô, não, sabe que eu tô achando que era melhor daquele outro jeito que você tinha feito com a música da novela, entre aspas, né? Aí eu ainda falei, pô, cara, sacanagem, eu me senti mal, enfim, sacanagem, fizemos de novo, reconstruímos ali a parada da novela, aí a gente assistiu, não, era pior, e voltou e acabou ficando do outro jeito.
Mas só para ilustrar, assim, é isso, é uma busca, O Murilo Salles, que também foi o primeiro longo que eu montei foi dele, ele fala uma frase que eu acho muito legal, que a gente tem que se esfregar no material bruto. Se esfregar nesse sentido, que você só vai realmente saber para onde tem que ir, para onde deve ir, se você se esfregar o suficiente ali. Bom, eu tinha muito mais coisa para falar, não vou falar mais nada, mas agradeço vocês pela paciência e aberto para perguntas, por favor, me ajuda. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Beleza? Tudo bom? Tranquilo. Beleza. Você falou que você passou por um tempo pela área de captação, né? Que você fez vídeo assist e tal. E eu queria saber, assim, se é importante ou se não é o editor e o montador passar por essa fase, ter esse tipo de experiência lá no campo, na captação, ou não? Se você... Cara, eu acho que sempre é bom, né? Quanto mais conhecimento, acaba sendo melhor. Eu acho que talvez não seja fundamental, mas acho que acaba que acontece, porque uma vez que você se envolve nessa indústria, você acaba indo ver como é que é a filmagem, como é que não é. Mas para mim foi muito rico ter tido essa experiência, e depois que eu comecei a dirigir, isso mudou também, melhorou minha montagem, eu acho. Agora, aquela máxima tradicional de que o montador não deve ir no set, eu também acho que faz o maior sentido, porque dizem isso, né, que a gente não deve ir no set, porque quando você vai no set, é muito mais difícil você acreditar na ilusão que é necessária ser criada quando você vai montar, né? Eu sei lá, nessa série lá que eu monto, é tudo cenário, eu sei que é tudo cenário. E tem aqueles tradicionais establishing shots, que é o lado exterior de uma casa, tu corta para dentro daquela sala que não é naquele mesmo lugar, é num cenário. Eu sei que foi filmado assim, eu sei que é assim, mas como eu nunca vi nada disso, para mim, vou te dizer, eu acho que aquela casa ali, aquela sala ali que é dentro daquela casa. Então, acho que isso ajuda o montador não ir ao set ver o que está sendo filmado, assim. Mais perguntas? Alguém? Oi, sou Alfredo Barros, eu sou de Porto Alegre. Então, tudo bom? Prazer. Estou muito feliz de poder ver, assim, tenho uma admiração grande pelo teu trabalho. Eu vi, nessa última cena que a gente estava assistindo ali, tem um momento que eu achei muito interessante, que me lembrou muito Butch Cassidy, né? A hora que ela sai, para. E esse é o tipo de situação da gente estar uma referência clara, né? Que às vezes o diretor traz isso, aqui eu queria montar igual o filme e tal. E aí, para a gente poder, às vezes, se desapegar disso, é uma luta, assim, né? Porque tem que tentar achar dentro do filme o que seria uma coisa que vai virar referência para outros montadores no futuro. E eu queria ver como é que tu lida com isso, assim, com o diretor, quando vem com essa referência forte, se é o caso, que não sei se foi ali, mas me lembrou muito, né? Não, até tinha falado ali, não sei se não deu para ouvir, mas isso era uma referência que estava no roteiro, assim, estava escrito isso, congela como Butch Cassidy, né? E a gente foi atrás ali na primeira cena e acabou abandonando. Mas eu acho que isso não é um problema, assim, porque, primeiro, eu acho que a gente tem que ir... eu não sou um montador que vai contra a vontade do diretor, que briga muito contra o que o diretor quer fazer. Quando eu acho que tem uma coisa mais legal, em geral eu tento fazer e mostrar, olha, tá vendo? Dá para fazer assim também. E aí isso vira e como eu acabei de dizer, às vezes a gente gosta os dois de uma coisa, os dois da outra, muda, tal. É um processo tranquilo, assim, nesse sentido da referência. E, por outro lado, o que existe de novo, né? O que existe de novo para ser feito? Não tem muito isso, a gente está sempre... eu vou fazer isso aqui, apesar de aberto para pergunta, não sei o quê, eu vou dar um play num pedaço do Dziga Vertov. É curtinho. Só para explicar isso que eu estou falando, né? Que você fala, cara, o cara cortou para caramba o negócio. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Eu até anotei aqui, ó, 21 e 18, mais ou menos. Vai aqui. Ah, não, tem que ser nesse outro cara aqui. Só um segundo. Porque, cara, mas aqui esse amigo aqui dá play em tudo.
chama The Movist, é um bom... Olha o amigo falando que eu tinha falado ali, mas não era esse filme, não. 21, 18, né? 24, 18, 19, 20, 21, 18. Por aqui. Join the revolution. They took these films out in the middle of farmlands and showed it to the farmers and the peasants. É mais pra They frente began to pouco, understand that they peraí. could get a certain emotional, psychological effect by a certain type of cutting from one image to the next. And that became a manipulation. Explosion of 1920. Pulei, cortei o Martin assim na maior cara dura, né? Mas olha só, isso aqui é 1900 e não sei nem quando, mas é muito antigo. They offered real life. 29. To make the film Man with a Movie Camera, documentary filmmaker Dziga Vertov and his team took his cameras into the streets to record a typical day in Moscow. It's constantly reminding me that I'm watching a movie. There are scenes inside an editing room. You see how they edited movies back in 1929. Isso é o filme tem a montagem retratada nele. They were engaged in a pure explosion of creative activity in manipulating these images. Vou editar aqui, hein? Every modern... With rats scuttling... Olha lá, isso aqui que tem que ver, ó. Every modern editing consegui. convention that we know of is demonstrated in Man with a Movie Camera. The film celebrated not just the revolution, but the role of the cameraman and the Olha editor só. in helping to create it. Vertov and his wife, Elizaveta, cut their documentaries and newsreels in dark basements with rats scuttling underfoot. But in this film, he made the editor as important as any other worker in the revolution. Trechinho, mas assim, você vê o que os caras fizeram lá em 29, num negócio inventando. Então, o que tem de novo, né? Não é muito... Cada detalhe é menos do que o todo. O que tem, na verdade, é o seu filme. Então, se é mais isso, eu acho, do que ficar com grilo de estou copiando, não estou copiando, estou usando a referência, não estou usando a referência. E eu sou esse cara que eu sou muito assim. Eu acho que tem um outro jeito de fazer, eu vou ali e faço também. E eu gosto sempre de tentar fazer o que está no roteiro, tentar fazer o que o diretor tem na cabeça, para a gente ver, até para dar uma chance para aquilo. Eu sou muito por aí, assim. Obrigado. Obrigado.